Olá! Hoje nós vamos falar sobre o tema de estratégia e planejamento nos negócios familiares. Antes de falar sobre como pode ser feito o processo de estratégia, de planejamento estratégico envolvendo a família e o processo de planejamento, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o que é estratégia e planejamento. Existe uma visão de estratégia que diz que estratégia é ter recursos que são valiosos, que são raros, difíceis de imitar e que a empresa precisa estar preparado para fazer valer o uso desses recursos, ou seja, aproveitá-los ao máximo. Além disso, estratégia tem a ver com capacidades dinâmicas, que é a capacidade de usar esses recursos da melhor forma possível à medida que eventos do ambiente externo vão se desenrolando. Então, estratégia é isso, tem a ver com ter a posse desses recursos valiosos, raros, difíceis de imitar e minha capacidade dinâmica de usá-los ao favor da empresa e conseguir a adaptação ao longo do tempo. Uma dúvida que muitas famílias empresárias se deparam é se existe algo dentro da família ou alguma característica de negócios familiares que faz com que ele seja mais rentável, tem um desempenho superior a negócios não familiares. Então, essa é uma questão, porque se não existir um motivo, uma motivação de o negócio familiar de repente ser melhor, ter melhor performance, ter melhor atendimento, talvez não exista então uma razão para que a gente tenha a família dentro do negócio. Essa foi uma pergunta que um pesquisador, o Sanjay Goel, que veio uma vez para o Brasil, ele buscou responder por meio de pesquisas acadêmicas e lendo muito do que já tinha sido pesquisado anteriormente. E ele chegou à conclusão de que negócios familiares são sim mais interessantes que negócios não familiares. De que ponto de vista? A primeira questão é que eles, analisando uma amostra grande de negócios familiares e não familiares, comparando eles, chegou-se à conclusão que os negócios familiares tinham um melhor desempenho. Além disso, negócios familiares tinham produtos de maior qualidade. Nos negócios familiares, os clientes eram mais fiéis. E o Sanjay foi tentar buscar as explicações para isso. Por que será que então negócios familiares, se olhar na economia, uma amostra grande, eles têm performance superior, têm mais retenção de cliente, têm produtos de mais qualidade? Ele chamou esse fenômeno que acontecia nos negócios familiares de Family Magic, ou seja, mágica da família. Então, ele analisou quais eram os fatores internos que faziam a mágica da família acontecer. Um primeiro fator importante tem a ver com a visão de longo prazo. Empresas familiares não se preocupam com resultados de curtíssimo prazo, resultados imediatos, que é o que geralmente atende muito às expectativas de empresas não familiares, empresas de capital aberto, listadas em bolsa. Elas precisam se preocupar com o resultado ali trimestral. Empresas familiares têm visão de longo prazo, que as permite eventualmente tomar decisões e atitudes que no curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, elas não tenham aquela performance magnífica, mas elas vão buscar isso no longo prazo, porque elas estão preocupadas com o sustento da família, estão preocupadas em deixar um legado para as próximas gerações. Então esse é o primeiro fator que tem a ver com a mágica da família. Um segundo motivo que leva a mágica a acontecer tem a ver com o trabalho em equipe, o teamwork. Em famílias empresárias, os colaboradores se sentem muitas vezes parte da família. Eles vivenciam aquela intensidade que os familiares colocam dentro do negócio e fazem parte daquilo. Isso faz com que, eventualmente, trabalhem mais motivados, tenham também a visão da família de como fazer negócios, os valores como visão deles. E esse é um dos fatores que levam, então, a mágica a acontecer, o segundo fator. Um terceiro fator investigado tem a ver com o olhar para o detalhe. Sabe aquela coisa do olhar do dono? Na agropecuária a gente fala que o olho do dono que engorda o gado.
É um pouco esse conceito que a gente leva para as empresas familiares. Os familiares como um todo estão a todo momento olhando para cada detalhe do negócio, não deixam passar nada, levam para casa alguma coisa que viu que acha que poderiam mudar. A segunda geração conversa no churrasco com o pai sobre algo que viu que não estava dando muito certo. Então esse olhar para o detalhe é algo que leva também as empresas familiares a fazer a mágica acontecer. Uma outra forma de avaliar como que a família pode colocar os seus recursos em prol da estratégia da empresa para que tenha performance superior ou para que tenha uma sobrevivência maior do que outros negócios, foi investigada pelo nosso colega aqui da YouShare, o Fábio Mizumoto. Ele investigou e encontrou que em negócios familiares, o capital humano, que é aquele conhecimento, e o capital social eram o que permitia que as empresas tivessem uma sobrevivência maior do que empresas não familiares. O fato é que em família, com a troca de informação, com as conversas, nós elevamos o nível de capital humano, de conhecimento, e isso favorece a sobrevivência e a performance superior de negócios familiares. Da mesma maneira, o capital social permite que a família vá além, porque ela junta, tem uma rede muito mais forte do que negócios não familiares. Você usa a sua rede dentro da família para expandir a sua rede no mundo dos negócios. Então, capital humano e capital social são recursos que a família tem e que faz dos negócios familiares terem melhor desempenho e maior taxa de sobrevivência. Agora, nós vamos falar um pouco sobre como usar os recursos da família, seja capital humano, capital social, como usar a mágica da família em estratégias específicas dentro dos negócios familiares. Uma primeira estratégia tem a ver com a inovação. É possível usar familiares, no bom sentido, para estratégias de diversificação e inovação dentro do negócio ou em outros negócios. É a ideia que muitas vezes a nova geração traz para as gerações anteriores, para quem começou o negócio. Existe um anseio por parte dos mais novos de fazer acontecer, de fazer diferente, de fazer do seu jeito. Muitas vezes, dentro do negócio da família, a pirâmide é muito alta. Até ele chegar no topo e ter condição de fazer acontecer, de fazer do seu jeito, de fazer o novo, de inovar, vai demorar muito tempo. Isso é angustiante e acaba atrasando o desenvolvimento da nova geração. Então, uma maneira que nós dissemos que é possível para essa nova geração é que ela tenha a sua própria pirâmide. Pode ser uma pirâmide pequenininha, uma pirâmide baixinha, em que ela vai ser o líder, ela que manda. Isso pode ser feito dentro de uma nova área de negócio, dentro do mesmo negócio, ou que seja um negócio totalmente à parte. Um exemplo disso nós temos a família De Pascoal. Sabemos que uma parte da família, antes de entrar no negócio, foi tocar, criar outros negócios, foram para a área de comércio e lá desenvolveram habilidades e competências e de fato criaram outro negócio para só aí então ir para o negócio principal da família. Isso não só gerou o aprendizado, a experiência necessária para atuar no negócio da família, como possibilitou a criação de novos negócios. Uma outra estratégia para usar os recursos da família em prol do crescimento da empresa é o que fez o Alberto Saraiva, fundador, dono do Habib's. O Habib's é uma empresa verticalmente integrada, ou seja, ela faz de tudo dentro do processo. Ela faz o pão que é usado na fabricação do Beirute, ela faz a própria logística. E para isso, o Alberto contou com familiares. Por quê? Existe um aspecto em negócios familiares que tem a ver com a confiança. Negócios familiares são muito dependentes de ter pessoas de confiança em cargos estratégicos. E o Alberto optou por colocar irmãos e primos em cada uma dessas novas empresas que foram surgindo ao longo da história de crescimento do Habib's.
Então, como nós vimos, é possível usar os recursos da família para a estratégia de crescimento, de expansão, que muitas vezes é até territorial. Nós atendemos clientes que, em sua estratégia de expansão territorial, aproveita dos recursos da família, ali do capital humano, para colocar à frente de cada nova loja que é aberta. Uma terceira forma de usar os recursos da família em prol da estratégia, ou uma terceira motivação, é a estratégia de diversificação e pulverização de risco. Eu vou exemplificar isso com a história pessoal do meu barbeiro, o Alex. O Alex ele tinha um salão que atendia principalmente classe A e B. E ele tinha sobrado algum recurso e queria investir. Ele podia ter expandido o salão dele, ou colocado numa aplicação financeira, ou alternativamente ido para um próximo negócio. Ele pensou assim: se eu trouxer a minha esposa para trabalhar no negócio atual, é como colocar todos os ovos na mesma cesta. Da mesma forma, o mercado financeiro não era uma coisa que o atraía, em função dos altos riscos. Ele optou por diversificar não somente a classe com a qual ele trabalhava, quanto o segmento. Ele saiu do segmento de beleza e estética e foi para o negócio de comércio de roupas. E saiu da classe AB para a classe C. Então, o Alex utilizou os recursos da família na sua estratégia de diversificação e pulverização de risco. Então, nós vimos 3 formas práticas que as famílias costumam usar os recursos, seus recursos, para a estratégia de negócio. Isso quer dizer, então, que nós devemos utilizar a todo momento a família dentro do negócio? Que a família é a estratégia do negócio? Não, não é bem assim. Nós vamos ver em outros vídeos falando sobre governança corporativa, sobre gestão de negócios familiares, que é muito importante ter a separação do que é propriedade, do que é gestão e do que é família. Por propriedade, nós queremos dizer a posse mesmo, o patrimônio, quem está ali no contrato social da empresa. Por gestão, é quem faz a empresa acontecer, quem faz o dia a dia. E por família não precisa dizer. O importante é que na governança corporativa precisa haver uma distinção entre esses 3 círculos. Precisam haver regras. Não é porque eu sou da família que eu obrigatoriamente tenho que fazer parte da gestão e influenciar a estratégia e o planejamento. Então isso é importante que fique claro. Mas quando nós decidimos que é importante ou queremos que familiares participem da gestão do negócio e tem regras claras para quando eles podem ou não participar, que requisitos devem cumprir, então faz sentido envolvê-los no processo de planejamento e estratégia. Agora, tem um outro fator muito importante que impacta a estratégia de negócio, o que uma empresa pode fazer e que está diretamente relacionado com a família. As famílias podem ter anseios, vontades que impactam muito sobre como o capital da empresa vai ser empregado. Então, por exemplo, tem famílias que chegam em determinado momento e querem usufruir mais de todo aquilo que foi construído, de todo aquele patrimônio que foi gerado. E diferente do passado, quando todo lucro era reinvestido, um núcleo familiar pode querer distribuir mais lucro. Isso impacta diretamente na estratégia que o negócio pode ter. Se um negócio tem uma estratégia de expansão, uma estratégia de investimento muito intensa e um núcleo familiar tem uma intenção que leva à necessidade de tirar mais recursos da empresa, a estratégia da empresa e o objetivo da família vão se conflitar. Então, por esse motivo, é muito importante que no processo de estratégia e planejamento, a empresa ouça o que a família está pensando, o que a família quer. Isso tudo vai ser regrado
num protocolo familiar que nós vamos ver em outro vídeo. Então, a conclusão disso tudo é que sim, a família pode ser envolvida, ela deve principalmente ser envolvida no entendimento de quais são os objetivos de cada núcleo, mas ela não obrigatoriamente vai estar ali no dia a dia executando a estratégia, participando do processo de planejamento do negócio. Agora nós vamos falar sobre um dilema e um desafio para os negócios familiares, que é quando o processo de planejar a estratégia da empresa fica muito tenso entre os familiares. Isso tipicamente acontece quando nós temos empresas multifamiliares, ou seja, que tem mais de um sócio, são 2 sócios, 3 sócios, eles até podem ser irmãos e tem então vários núcleos familiares envolvidos no negócio. Esses núcleos, eles podem ser muito orientados a negócio ou muito orientados à família. A gente costuma dizer que na família empresária convive a força capitalista com a força socialista. E não tem nenhum problema nisso. Mas alguns núcleos familiares podem ser muito do jeitão capitalista, que só a meritocracia, que só entra no negócio quem tiver a formação, a competência e passar por um processo de concorrência como todos os outros do mercado. E tem famílias que não, que entendem a importância de ter a competência, de ter o treinamento, mas que querem os familiares envolvidos no negócio. Quando a gente tem essa situação de um núcleo muito orientado a negócio e o outro muito orientado à família, chegando às vezes ao ponto de quase que exigir que os familiares trabalhem no negócio, vai ser muito complicado de fazer a integração, é muito difícil fazer essa integração do planejamento e estratégia, né? De ouvir os anseios das famílias para influenciar como que vai ser a estratégia da empresa. Isso porque os anseios são completamente distintos. Algumas famílias querem que o negócio, claro, seja próspero, mas sirva a família, dê condições para os familiares trabalhar, seja o meio de vida deles. E outras querem que o negócio ande por pernas próprias, sem importar muito o que a família está fazendo. Para fechar, nós vamos falar de um último dilema, que é um dilema que aflige muitas empresas familiares, principalmente aquelas que já passaram pelo processo de sucessão, que já estão na 2ª geração ou na 3ª geração. Vocês já devem ter visto ou vivenciado um processo de petrificação. Parece que a empresa familiar não sai do lugar, que não faz nada diferente do que aquilo que já foi feito há anos. Ela não inova, ela não muda seus processos, suas rotinas, não traz oxigênio para dentro do negócio. A gente diz que isso acontece quando o negócio familiar, a geração que ali está, não assume a responsabilidade. E não assumindo a responsabilidade, ele se isenta de qualquer rumo que o negócio tome. Porque, no final das contas, ele está simplesmente fazendo aquilo que papai fez, aquilo que titio fez. Então, as pessoas acabam não tomando decisão por medo de errar, não assumem a responsabilidade e não tem então aquilo que nós chamamos de poder discricionário, que é o poder de tomada de decisão. Se a família não conseguir romper esse ciclo de olhar para o passado e pensar que é o que foi feito no passado que vai levar para o futuro, é muito provável que não consiga chegar a uma próxima geração. Porque lembra que nós falamos no início que estratégia tem a ver com a capacidade de se adaptar a mudanças do ambiente, capacidades dinâmicas? Pois é, esse estágio de letargia, de petrificação, acaba levando para uma ausência de estratégia, ausência de capacidade de mudar as dinâmicas do ambiente, as mudanças do mercado. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o processo de estratégia e planejamento. Vimos um pouco do que é o conceito de estratégia e planejamento, quais são recursos que a família tem, considerados recursos mágicos que podem ajudar a família empresária a ter um negócio com um desempenho superior. Vimos alguns desafios
para a família integrar o processo de planejamento e estratégia ao próprio negócio. E por fim, que para fazer a estratégia acontecer, para mudar, para conseguir se adaptar à dinâmica do mercado, a família precisa de fato assumir a responsabilidade e assumir que as suas decisões é o que vão fazer a empresa ir para frente e não as decisões que foram tomadas no passado. Ainda que nós precisemos agradecer por tudo aquilo que foi feito no passado e reconhecer que foi um bom trabalho, mas a gente precisa tomar a decisão e ir além. Esse foi o vídeo sobre estratégia e planejamento. Compartilhe com a gente seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, seus casos familiares envolvendo a temática de estratégia e planejamento. E acompanhe aqui na plataforma YouShare os demais vídeos relacionados ao tema. Como sugestão, o vídeo sobre decisão de venda em negócios familiares e elaboração de protocolo familiar. Até a próxima!